Esse é um daqueles episódios que eu não sei se eu gosto mais do Luca ou se eu sinto mais raiva dele. De qualquer forma, silenciador. E quanto ao enredo, após ver uma chance de participar de um concurso para novos talentos, este criado por Bob Roth, a banda dos amigos da Marinette, a qual descobrimos o nome aqui, Kitty Section, resolve participar, com Marinette ficando encarregada dos figurinos deles, com eles em seguida enviando um vídeo da música que fizeram. Infelizmente, depois eles descobrem que a música foi plagiada por XY, sim, ele voltou, com este ganhando todos os créditos. Assim que vão tirar isso a limpo, Bob os ameaça caso tentem dizer algo, deixando assim Luca furioso, transformando em um excelente alvo para Rock Moth seus Akumas. Estes que o transformam no silenciador, o qual agora não vai parar até Bob Roth pagar pelo que fez, colocando assim os nossos heróis em uma situação que os deixará sem palavras. E quanto ao vilão? Bem, temos aqui o silenciador. Quanto ao design, eu diria que é bem... Power Ranger? Pois é, não sei se eu poderia dizer que esse design tem algo a ver com o objetivo dele, ou com a personalidade dele, ou com ele no geral. Mas ainda é um design legal. Quanto aos poderes, aquele que ele toca na boca com seus dedos tem a sua voz retirada, essa que vira meio que uma água viva, sendo então absorvida pelo capacete dele, com assim o silenciador podendo usar essa voz para se comunicar através das suas mãos. Assim, acho que é uma habilidade bem legal, que mostra tanto a necessidade que temos da voz quanto os perigos de alguém ter o controle sobre ela, além também do detalhe interessante que é do silenciador não ter uma voz própria, então ele acaba se comunicando com a dos outros. No geral, não é uma habilidade exatamente nova, mas é uma que ele demonstra utilizar muito bem ao seu favor. E quanto à personalidade, é basicamente o Luca, você ainda consegue sentir o jeito gentil e amável dele, mas aqui com esse desejo de vingança amplificado, assim tomando. No geral, um vilão que traz umas possibilidades e uma criatividade bem legais, tanto no que ele usa, quanto em como ele usa. E nisso eu acho que eu dou um 7, 8 pra ele. Bom, enquanto os spoilers já sabem, quem ainda não viu vai lá ver, e quem já viu, vamos lá. Bem, começamos aqui acompanhando Bob. E assim, Bob aqui é obviamente uma pessoa horrível, mas ele ainda é muito divertido. A sinceridade que ele tem com a falta de sinceridade dele é ótima de acompanhar. E aquele é o personagem que entendeu que ele é o clássico vilão rico, egoísta e egomaníaco, e simplesmente resolveu abraçar isso. Mas vamos continuar. Aqui descobrimos que ele é amigo do prefeito, o que eu sinceramente acredito, e que também ele é o pai do artista XY, o qual inclusive descobrimos o nome dele, Xavier Eve. É nisso que dá seu pai escolher seu nome artístico antes do seu nome de verdade. Com em seguida a gente tendo pai e filho almoçando e... Assim, traduzindo essa cena, é basicamente os dois dizendo: nós somos os vilões aqui. De verdade, eles não estão nem tentando esconder. Em que Bob aqui fala da aparição que seu filho irá fazer na TV, perguntando se eles têm algum material novo para apresentar. E aí descobrimos que XY não tem talento, que surpresa, mas que ele faz as suas músicas plagiando os outros. Com ele até revelando que também é uma anta, com inclusive ele se plagiando sem querer. Mas com Bob não se importando, pois ele usará a mesma técnica que usou para subir na vida, que é basicamente copiar a ideia de alguém. Os dois até fazendo uma risada do mal. E aí então Bob anuncia um concurso para novos talentos, os quais devem ser bons tanto na música quanto no visual, para eles enviarem um vídeo em até 2 semanas. E aí a banda Kitty Section, a qual não vemos desde o episódio da Capitã Hard Rock, resolve participar, com inclusive Marinette focando nos figurinos. E aí temos uma montagem deles ensaiando, com Rose evoluindo bem no vocal desde a última vez, e com Marinette fazendo uns figurinos bem maneiros inclusive, até eles então enviarem o material. Em seguida temos Marinette tensa sobre o resultado, mas com Luca acalmando, e ok, esses pôsteres estão ficando cada vez melhores. Mas com em seguida eles vendo XY fazendo uma cópia barata da música deles, e sendo aclamado por isso. Indo pra lá pra tirar satisfação, primeiro os guardas não os deixam passar e...
A princípio, o que eu achei ser um plano bem tosco deles de fingir que o Ivan foi akumatizado, na verdade se mostrou um plano brilhante. Que enquanto os guardas vão prestar atenção nessa encenação fantástica, Marinette e Luca entram escondidos. Nada mal. Os dois então confrontam Bob e XY sobre eles terem plagiado a música deles, mas com pai e filho se fazendo de bobos. E com essa cena inclusive me fazendo sorrir, porque eu não sei quando eu vou ter outra chance de ouvir um produtor musical dizer "o nosso unicórnio é muito mais maneiro". E assim que Marinette resolve contar ao vivo sobre isso, Bob ameaça de que vai dizer que eles plagiaram XY, podendo acabar com qualquer futura carreira deles por sua influência. Deixando assim Luca furioso, com Rockmouth reconhecendo essa fúria ser tanto pelo trabalho roubado, quanto de ver alguém amado sofrer. Oh, droga, Luca. Nisso ele lança seu Akuma, atingindo a máscara na mão do Luca. E algo que eu gosto aqui é que nesse momento, eu não sei se eu posso estar enganado, mas ele meio que me fez perceber que quando uma pessoa aceita ser akumatizada, antes mesmo da transformação física acontecer, basicamente no instante que ela aceita, ela já é aquele vilão. Tanto que aqui o Luca, meio que aceitando, ele não fala mais nada. Apenas coloca a máscara, sendo totalmente transformada em seguida. O silenciador então aparece, pegando a voz do XY e usando-a para se comunicar. Bob foge, o silenciador diz que irá atrás deste para fazê-lo confessar o que fez. Marinette tenta argumentar de que o que ele vai fazer é vingança e não justiça, e que trabalhando para o Rockmouth, ele terá que enfrentar Ladybug e Cat Noir. Mas com o silenciador até questionando onde esses dois estavam quando eles precisaram, e em seguida ele faz uma bela declaração para Marinette, mesmo akumatizado. Que droga, Luca! Achei que tínhamos concordado que você ficaria fora do caminho! Depois disso, o silenciador cerca o Bob, com Ladybug salvando este, mas Bob, sendo claramente um babaca egoísta, acaba fazendo-a ter a voz roubada enquanto ele foge. Depois disso, vemos o Adrian tocando piano, quando Plague vê a Ladybug indo atrás de um novo vilão, com o Adrian ao ver isso se transformando e logo em seguida indo atrás. E aí temos algo que eu não sei se eu fico feliz ou não dessa série ser uma das poucas que utiliza esse método. Que assim, não é novidade numa série animada uma situação que alguém não consegue se comunicar falando, seja por qual motivo for. Mas é uma das poucas em que o personagem que quer se comunicar simplesmente escreve o que ele quer dizer. Pois é, em tantas outras obras é o personagem fazendo toda uma mímica, toda uma confusão e tudo mais pra explicar algo, e eu assistindo só conseguia pensar, não dava pra simplesmente escrever? Pouparia tanto trabalho. E aqui Ladybug simplesmente manda mensagem de textos pro Cat Noir. Aqui até tendo momentos que ela tenta se comunicar por mímica, mas sendo deixado bem claro que não é tão efetivo. Com o Cat Noir inclusive se divertindo bem com a situação, e até deixando na dúvida o que Ladybug escreveu pra ele em um certo momento. E com ela até trazendo que, sem a voz, ela não pode usar o talismã e também não pode se transformar de volta. Deixando assim a situação um pouco mais complicada para nosso protagonista. Depois passamos pro Bob nos esgotos, pedindo ajuda ao prefeito pelo celular, não sabendo que o silenciador já se adiantou nisso. Com o guarda Roger indo até o Bob, algemando este, por ordens do prefeito, e levando até o prédio do estúdio, onde o silenciador está lá esperando, pegando assim a voz do Roger, e também pegando o Bob, querendo que este confesse ao vivo o que fez. Bob se recusa, mas digamos que o silenciador sabe como persuadir alguém. Mas antes que isso possa acontecer, Ladybug e Cat Noir invadem o estúdio, com Cat Noir enfrentando o silenciador enquanto Ladybug tira o Bob de lá, mas com Bob não ajudando muito em fazer com que alguém queira que ele seja salvo. Com em seguida, nossos heróis conseguem enganar o silenciador para esse falar a palavra talismã no momento certo, permitindo Ladybug virar depois uma caça-fantasmas improvisada, permitindo o nosso bichano contra-atacar, utilizando o cataclismo no silenciador, assim derrotando. Inclusive quero destacar que essa é a única vez, até onde eu me lembro, que vemos um akumatizado que utiliza uma máscara tendo essa destruída, revelando seu rosto. É algo simples, mas ainda legal de ver. Em seguida, Bob aparece, revelando que Ladybug o amarrou e o prendeu no camarim,
E, ao ver o Luca, esse entra totalmente em seu modo vilão, utilizando o clássico trope de falar arrogantemente sobre as maldades que ele fez, pois não teria como alguém estar gravando isso, pra descobrir que nesse estúdio de gravação tem alguém gravando isso, com ele estando ao vivo para toda a cidade. E é claro, Bob tenta consertar isso logo em seguida, exaltando a Kitty Section, dando até uma oportunidade para eles fazerem um álbum de estreia e ainda tocarem uma música ao vivo. Passamos então para a banda prestes a se apresentar, com logo antes Marinette perguntando ao Lucas se ele realmente quis dizer o que disse quando estava acumatizado, mas com esse não se lembrando do que disse, e com ele em seguida repetindo a mesma declaração. Pô, Lucas, será que dá pra você parar de ser tão maravilhoso? Que saco! E com Marinette, é claro, bem tocada por essa declaração, finalizando o episódio. Ao todo é um episódio bem simples, mas ainda é bem interessante e divertido. Temos aqui um ótimo vilão que é muito bom de se acompanhar, e um bom automatizado também. Boas situações, boas interações entre os nossos heróis, vemos uma continuidade legal a respeito dos amigos da Marinette, e com o ponto principal aqui, acredito eu, sendo botar mais lenha na fogueira nos conflitos amorosos. No geral, ainda é um bom episódio de se acompanhar, e acho que dou pra ele um 7 ou 7,5. Bom, então é isso, e até a próxima.